Então, mude a sua oração. Não fique focado no que você está vendo, porque o que Deus tem para você, os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram e nem penetrou no seu coração. O que Deus tem para você é infinitamente mais. Eu vou dizer de novo, é infinitamente mais daquilo que você é capaz de pedir ou pensar. E Ele vai fazer segundo o poder que Ele já decidiu derramar sobre a sua vida. Olá, eu sou a pastora Leila e estou aqui para mais um devocional da Igreja Pura Fé. Sabe, eu vinha pensando a respeito do infinitamente mais da parte de Deus. E é impossível pensar nessa frase e não lembrar o versículo ali de Efésios 3 que nos diz que Deus, aquele que é infinitamente poderoso, suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Eu acho que você, assim como eu, tem um problema de, às vezes, gravar ou focar numa primeira parte desse versículo. E é maravilhosa essa primeira parte. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas tem uma segunda parte. E é essa segunda parte que eu quero que você medite aqui comigo. É segundo o poder que opera em nós. Ele nos escolhe para sermos a nossa própria resposta. Diante das nossas impossibilidades, da nossa dor, da nossa aflição, sim, Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, mas Ele decide nos usar como instrumento para que a glória dEle se manifeste em nossas vidas. Não existe impossibilidade humana diante de Deus. Aliás, eu tenho uma notícia para você. É diante da nossa impossibilidade, é diante da ausência dos nossos recursos humanos, da nossa força, da nossa condição humana. Essa é a matéria-prima de Deus. Eu digo que quando nós nos vemos numa condição que não dá mais, e não tem como não lembrar ali de Moisés diante do Mar Vermelho. Ali era o impossível para o homem. É o que nós chamamos de beco sem saída. Não tem o que fazer. Diante dele, o Mar Vermelho. Atrás dele, os egípcios vindo. Era possível Deus impedir que esse cenário acontecesse? Seria. Mas se não fosse esse cenário, o infinitamente mais de Deus jamais aconteceria. Pensa comigo. Deus quer nos preparar para não só superarmos o cenário que estamos enfrentando hoje, mas Ele olha o amanhã. Ele já está nos preparando para a nova estação, para o que tem diante desse mar de impossibilidades que você está enxergando. Deus não quer resolver o seu problema hoje. Ele quer trazer as possibilidades e as condições para que você esteja preparado para o amanhã. Nós, humanos, dificilmente conseguimos enxergar algo que vai além daquilo que os nossos sentidos nos levam a enxergar. É o que vemos, é o que pensamos, é o que sentimos. E hoje você está aflito e desesperado justamente porque a sua oração hoje diante de Deus é pautada no que você está vendo, sentindo, pensando, sofrendo. Mas Deus não está olhando o trajeto diante de você. Ele está olhando o final da sua jornada, para onde Ele está te levando. E sim, Ele permitiu o beco sem saída. Ele permitiu a dificuldade diante de você para que o seu não, o seu impossível, fosse a matéria-prima
para o impossível, para o infinitamente mais que Ele tem para você, para a minha vida. E esse infinitamente mais que Ele vai operar diante da sua circunstância, mas te usando como resposta para a sua circunstância, te preparará para o novo que Ele tem para você. Assim Ele fez com Moisés. Quando Ele usa Moisés, Ele poderia ter aberto aquele mar, ou ter até impedido deles chegarem diante daquele mar. Ele poderia ter aberto sem a intervenção de Moisés, mas ao usar Moisés para colocar aquele cajado e o mar se abrir, ele estava preparando Moisés para liderar um povo por 40 anos naquele deserto. Então, para de ficar aflito, para de ficar desesperado. Deus tem o infinitamente mais para você. Mas a minha orientação neste dia, diante aqui da oportunidade de estarmos conversando através desse vídeo, é que você olhe para a sua condição crendo na palavra de Isaías 40 que diz: Ele dá força ao cansado. Ele restaura as forças daquele que não tem mais nenhum vigor. Até os jovens se cansam e se fadigam, mas a boa notícia que eu tenho para você é que aqueles que decidem esperar em Deus, confiar em Deus, renovarão as suas forças, voarão alto, terão asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. E quando eu penso nessa palavra poderosíssima, quando eu penso na águia voando, aonde ela atinge alturas que nenhuma outra ave consegue. Eu não estou só falando de um voo alto, que na nossa concepção humana é o voo da honra, é Deus chegar em lugares altos, é o voo da mudança da perspectiva. É Deus fazendo você enxergar o que ninguém enxerga. É aquilo que a palavra nos diz que o homem espiritual discerne todas as coisas e por nada é discernido. Quando ele te levanta para voar alto como uma águia, é ele mudando a sua perspectiva, é ele te alinhando com o propósito que ele tem para a sua vida e te dizendo: eu não perdi o controle, mas eu te coloquei nessa situação, porque eu não só vou te dar o escape, o livramento, a resposta, mas eu te uso e eu te preparo para vencer essa situação e estar apto a viver o que tem depois dela. Então, nessa manhã, mude a sua oração. Não fique focado no que você está vendo, porque o que Deus tem para você, os teus olhos ainda não viram, os teus ouvidos ainda não ouviram e nem penetrou no seu coração. O que Deus tem para você é infinitamente mais. Eu vou dizer de novo, é infinitamente mais daquilo que você é capaz de pedir ou pensar. E Ele vai fazer segundo o poder que Ele já decidiu derramar sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, medite nessa palavra, tome posse dela, porque Deus tem mais para a sua vida. Deus abençoe, fica aí atento aos próximos devocionais que nós teremos para você. Deus abençoe, tchau, tchau.